Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 22. A palavra de Deus nos diz assim, 1 Reis, capítulo 22, verso de número 4. A palavra de Deus diz assim: Então perguntou a Jeosafá: Irás tu comigo a peleja, a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Os irmãos podem estar assentados. Nesta última mensagem de domingo, ainda não é a última mensagem do ano, porque ainda temos o culto de hoje à noite e temos o culto da virada no dia 31, mas nesta última mensagem de domingo, já olhando para 2021, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre alianças. E o tema da mensagem é uma chamada reflexão: cuidado com as alianças. Na vida nós fazemos muitas alianças. Permanentemente nós estamos construindo algum tipo de aliança. Algumas alianças que nós fazemos são muito simplórias, temporais, circunstanciais, sem consequência significativa na nossa vida. Eu me lembro que, quando criança, e eu sei que já vai aparecer lá nas mídias, lá vem história de Embaú, né? Eu lembro que quando criança, lá no Embaú, nós fizemos uma aliança, eu e mais 3 colegas de turma. Todos os dias, na hora do recreio, nós lanchávamos juntos. E era uma aliança que ninguém podia quebrar, porque ninguém podia levar convidado para o lanche, não. Nós fazíamos o quissuco, não sei se você já ouviu falar nisso, né? A gente fazia o quissuco, colocávamos dentro de uma garrafa de vidro e colocávamos dentro do rio, atrás do colégio, passava um rio e tinha um toco que cabia a garrafa certinha ali, e a gente deixava lá dentro do rio. Não havia geladeira naquela época. Eu estou falando coisas que eu tinha 7 anos de idade, 8 anos de idade. E na hora do recreio, nós íamos escondidos de todos os outros até lá e pegávamos a garrafa. O suquinho estava geladinho, com a temperatura do rio lá do interior. E aí a gente fazia o nosso lanche ali escondido de todos os outros. Era uma aliança que nós tínhamos entre nós. Ninguém podia penetrar naquele grupo, era um grupo fechado. Era uma aliança que nós tínhamos. E a gente recorda dessas alianças, não é? E possivelmente, eu falando da minha aliança, você recorde de alianças que você fez no colégio, de alianças que você fez com seus amigos, na sua infância, na sua adolescência. Não era uma aliança tão significativa, mas era uma aliança. Outras alianças são muito mais comprometedoras, não é? E algumas a gente faz questão de carregar no dedo, para que todos saibam, não é? Para que todos vejam que nós temos a aliança com alguém. A aliança do casamento é uma aliança que não pode ser rompida. É uma aliança até que a morte os separe, segundo a palavra de Deus. Então, lógico que esta aliança que a gente traz no dedo é uma aliança muito mais comprometedora, é uma aliança muito mais significativa, é uma aliança muito mais importante.
Existem alianças políticas, existem alianças ideológicas, existem alianças profissionais, existem alianças raciais, e nesse tempo nós temos visto muitas alianças envolvendo questões raciais, mas existem também as alianças espirituais. Escolher com quem vamos firmar as nossas alianças é muito importante para que nós possamos viver em coerência, coerência com aquilo que somos, coerência com aquilo que acreditamos, coerência com os rumos que queremos dar à nossa vida. Capítulo 22 do primeiro livro dos Reis é um texto que nos fala de alianças. O rei Jeosafá, rei de Judá, estava vivendo um tempo muito tranquilo, um tempo de paz. No primeiro verso desse capítulo 22, a palavra de Deus nos diz que estiveram quietos durante 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Durante 3 anos estava acontecendo um tempo de paz, um tempo de tranquilidade, e de maneira inconsequente, Jeosafá resolveu constituir uma aliança com Acabe, rei de Israel. Só para você lembrar, Acabe era um rei idólatra, Acabe era um rei devasso, descomprometido com Deus e com a sua vontade, não andou nos caminhos retos de Davi seu pai, segundo a descrição da palavra de Deus a respeito dos reis. Certamente Acabe foi o pior rei da história de Israel. E é exatamente com Acabe que Josafá vai constituir a sua aliança. As palavras que estão descritas no verso de número 4, o texto que lemos agora há pouco, demonstram a inteireza de sua entrega nesse novo momento do seu reinado. É preciso compreender a dimensão daquilo que está escrito no verso 4, quando a Bíblia diz, e quando Acabe pergunta a Josafá, irás tu comigo a Ramote Gileade? As palavras de Josafá são muito significativas. Ele diz assim, serei como tu, o meu povo como teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Serei como tu. Em outras palavras, Josafá estava dizendo para Acabe o seguinte, teus princípios, a partir de agora, serão os meus princípios. Teus valores serão os meus valores. Eu abro mão do que sou para estar debaixo da tua visão. Eu abro mão do que acredito para estar debaixo de tua cobertura. O que você é, o que você crê, determina a minha vida a partir desse momento, porque serei como tu. A tua causa é a minha causa. As tuas prioridades serão as minhas prioridades. Os conceitos que determinam as tuas escolhas são os conceitos que hão de determinar as minhas escolhas a partir desse momento. O que faz o seu coração arder é o que fará o meu coração arder. O que é certo para você será certo para mim. Serei como tu. A aliança de Josafá com Acabe era muito mais do que um compromisso institucional.
A aliança de Josafá com Acabe envolvia abrir mão da sua própria identidade para acolher para si aquilo que Acabe era. E os resultados dessa aliança, de acordo com aquilo que ele mesmo descreve nesse mesmo versículo, os resultados desta aliança alcançaria a totalidade da vida e do reinado de Josafá, liderando o povo de Judá. Quando ele diz, o meu povo é o teu povo, os meus cavalos são os teus cavalos, tudo que eu tenho é teu. Josafá abre mão nesse momento das pessoas, do exército, dos bens que Deus havia lhe concedido para que ele pudesse conduzir o povo de Judá, para que pudesse nesse momento formalizar uma aliança maldita com Acabe. Então, queridos, pensando nessa história, eu quero dizer para você nesta manhã, cuidado com as alianças. Cuidado com as alianças para 2021. Cuidado com aquilo que você se compromete, com quem você se compromete. Nós vimos com muita tristeza, neste ano, pessoas se comprometendo com causas que não são as causas do Evangelho, com ideologias que não são as ideologias da palavra de Deus, abrindo mão da causa principal da nossa vida, para firmar alianças com pessoas descomprometidas com Deus e com o seu reino, com as verdades da palavra de Deus. Então, preste atenção nas suas alianças. E eu quero, lembrando desse texto e dessa história, pensar em algumas coisas. Por que nós devemos ter cuidado com as nossas alianças? Em primeiro lugar, porque existe engano à nossa volta. Josafá se ilude com a vantagem imediata. Quando ele decidiu se unir a Acabe, não estava em seus planos ser derrotado numa batalha sangrenta. Não estava em seus planos viver a experiência da derrota. As vantagens que recebemos para quebrar a nossa aliança com Deus, elas não estão explícitas. Ou as desvantagens, melhor, que sofremos por quebrar a nossa aliança com Deus, elas não estão explícitas. São aquelas letras miúdas do contrato, quase que imperceptíveis. Ninguém decide pecar achando que está entrando num caminho de desgraça. O prazer imediato tem sido a justificativa para as pessoas se afastarem da presença de Deus. Isso tem acontecido não é por conta de pandemia, não é por conta das situações desse mundo em que vivemos, não. Desde o Éden tem sido esta a experiência humana. Acreditar numa promessa que não pode ser cumprida. Foi assim no capítulo 3 do livro de Gênesis, quando, no verso de número 5, o homem se encantou com a ideia de ser como Deus. A serpente disse para a mulher: sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Seus olhos se abrirão, vocês vão saber de todas as coisas. A ilusão que o pecado produz
faz a mulher desconsiderar a palavra de Deus, faz a mulher desconsiderar o projeto de Deus, a aliança firmada com Deus, para que então pudesse ceder à indução de Satanás. E diz a Bíblia no verso seguinte, no verso 6, que olhando para a árvore, a mulher viu que aquela árvore era boa para comer, desejável aos olhos, e árvore agradável para dar conhecimento. E diz a Bíblia que tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. A desobediência, o pecado, ele surge na nossa vida quando damos vazão ao prazer imediato, para que o prazer imediato tome as rédeas das nossas decisões. Quando Davi pecou, ele não imaginou as consequências desastrosas de sua escolha. Ele não pecou se imaginando um adúltero e um assassino. Ele não imaginava as dores na alma que aquele ato iria lhe trazer. Na verdade, ninguém peca planejando a destruição de sua família. Ninguém peca planejando a desgraça dos relacionamentos com os filhos. Ninguém peca imaginando ver o seu filho sofrendo, na amargura de ver os seus pais separados. Ninguém peca assim. Ninguém peca para destruir seus relacionamentos. Ninguém peca imaginando destruir a sua saúde física, emocional e espiritual. Ninguém peca com a intenção de destruir a sua reputação, de dilapidar o seu patrimônio. Ninguém peca com a intenção de arruinar a sua vida. Ninguém faz isso. Porque o pecado, ele esconde as consequências. Você se lembra do filho pródigo? Você acha que ele imaginava cair naquela pocilga? Você acha que ele se imaginava no meio de porcos? Você acha que ele se imaginava urrando de fome, querendo comer as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada? Você acha que ele imaginava essa desgraça para a sua vida? Certamente, se ele pudesse antever a desgraça que a sua escolha produziria, jamais teria saído da casa do pai. E se nós fôssemos capazes de enxergar a desgraça da nossa desobediência, jamais quebraríamos as nossas alianças com o Senhor. Então, querido, cuidado, porque existe muito engano à nossa volta. Em segundo lugar, precisamos ter cuidado com as alianças que firmamos, porque uma nova aliança quebra a aliança anterior. Josafá, quando ele se compromete com Acabe, ele estava quebrando a aliança com Deus. Não é possível construir uma nova aliança sem considerar os rompimentos que uma nova aliança proporciona na nossa vida. Quando nós decidimos pelo pecado, quebramos a nossa aliança de santidade, que nós firmamos com o Senhor. Quantas vezes, seja no ambiente do seu quarto, da sua intimidade com Deus, você firmou compromissos com o Senhor durante esse ano? Quantas vezes em atendimento à palavra de Deus você veio aqui à frente, firmando compromissos com Deus? Quantas vezes? A escolha de andar com Jesus envolve romper os vínculos com o pecado,
romper os vínculos com este mundo que está todo tempo tentando segurar a nossa vida. Mas quando nós escolhemos andar do lado do pecado, nós estamos quebrando a nossa aliança com o Senhor, porque Deus e o pecado estão em lados opostos. Não dá para estar do mesmo lado, não dá para você escolher Deus e o pecado ao mesmo tempo. Não é possível andar com Deus e viver no pecado. Terceiro lugar, a fidelidade de Deus. Nós temos que ter cuidado com as alianças que nós firmamos, porque a fidelidade de Deus não pode ser negociada. Tanto Josafá quanto Acabe usam instrumentos espirituais para tomarem as suas decisões. Tanto um quanto o outro. Talvez aqui esteja o grande perigo. Nós precisamos ter muito cuidado a quem oferecemos o nosso ouvido. Por algum motivo, as nossas crenças, elas são produto daquilo que nós ouvimos. Ouvir. Esse é sempre o convite da palavra de Deus. É para a gente ouvir. E quando nós cedemos os nossos ouvidos e oferecemos os nossos ouvidos às mentiras e permitimos que pessoas descomprometidas com Deus façam a nossa cabeça, criem as nossas convicções, seja em qualquer área da nossa vida, quando nós permitimos que pessoas descomprometidas com o projeto de Deus para este mundo, penetre na nossa mente e construa os nossos conceitos, nós estamos em grande perigo. Os falsos profetas, que não estão comprometidos com a verdade de Deus, não são uma novidade do nosso tempo. A palavra de Deus nos diz que Josafá disse para Acabe o seguinte: se nós vamos a Ramote-Gileade para uma guerra, não seria conveniente antes consultar a palavra do Senhor? Ao que Acabe disse: tudo bem, vamos fazer isso. Verso de número 6 diz que ele reuniu nada mais, nada menos do que 400 profetas. 400 profetas. Ele não se contentou em chamar alguns conselheiros, não. Diz a palavra de Deus que ele chamou 400 profetas. E perguntou para eles: irei a peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor entregará Ramote de Gileade nas mãos do rei. Era tudo que Acabe queria ouvir. E aqui está o perigo. Nem sempre aquilo que Deus quer nos falar é aquilo que nós queremos ouvir. E nós precisamos ouvir com discernimento. Porque quando nós simplesmente oferecemos os nossos ouvidos a qualquer falácia, nós corremos o risco de fazer alianças que não estão de acordo com a vontade de Deus. E depois dos 400 profetas falarem essas coisas, Josafá disse: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para que nós possamos consultar? E Acabe disse: tem um aí, mas eu o odeio. Essa é a expressão do verso 8, eu o odeio,
porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o que é mal. Se você quer ser amado, fale o que o povo quer ouvir. Se você quer ser amado pelas pessoas, fale o que elas querem ouvir. Acabe amava os 400 profetas falsos. Eles falavam aquilo que Acabe queria ouvir. Acabe não queria ouvir a verdade. Ele queria ser bajulado. Ainda que a bajulação lhe levasse para a morte, como você vai ver no final dessa história. Mas o que ele queria é ter o seu ego inflado. O que ele queria é ter o seu ego massageado. Ele era rei, ele queria ir para a guerra, e o que ele queria era que os profetas falassem em nome de Deus, ainda que falsamente, mas dizendo promessas de afirmação. Pode ir, Deus vai te entregar na mão. Preste atenção nisso, meu irmão. Preste atenção nisso, minha irmã. Sempre vai aparecer gente disposta a falar coisas agradáveis para você. Sempre vai aparecer gente disposta a falar mentiras. Em nome de Deus, com jeito de profeta, com discurso de profeta, com empáfia de profeta, com palavras proféticas. Mas nós não podemos simplesmente ouvir sem discernimento. Nós não podemos simplesmente dar ouvidos a tudo que se fala em nome de Deus, porque os falsos profetas se multiplicam no mundo. Não podemos nos esquecer das palavras de Jesus no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Quando Jesus, falando sobre os falsos profetas que haveriam de aparecer no mundo, e um dia haveriam de prestar contas disso diante do Senhor, Jesus nos advertiu dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E eu lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus não diz que serão poucos. A multiplicação de falsos profetas do nosso tempo é porque muitos, disse Jesus, me dirão naquele dia: não profetizamos nós em teu nome? Não expulsamos em teu nome demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? É por isso que eu tenho falado tantas vezes e quero repetir nesta manhã: não é pelo que se vê, mas é pelo que se ouve. Tem gente que fica entusiasmado com o milagre, como se o milagre provasse alguma coisa. Milagres de engano, profecias de engano, expulsão de demônios de engano. Jesus diz que vai dizer para muita gente, não é pouca gente não: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Gente, em nome de Deus, em nome de Jesus, fazendo iniquidade, fazendo o povo de Deus errar. Mas a verdade precisa prevalecer. E aí, no meio dessa história toda, no meio desse drama, aparece a figura de um profeta de Deus comprometido com a verdade. Ele sofreu uma pressão enorme dos profetas para que ele falasse coisas agradáveis ao rei. Porque quando Jeosafá disse:
Será que não tem ninguém para falar em nome de Deus? Acabe disse: tem, eu odeio um tal de Micaías, filho de Imlá. Eu odeio esse Micaías porque ele só fala coisas ruins a meu respeito. Lógico, Acabe era um devasso, Acabe era um corrupto, Acabe era um homem completamente comprometido com o pecado. Sempre que Micaías abria sua boca para falar a respeito de Acabe, era uma palavra para que ele pudesse se consertar. Por isso, por conta da sua verdade, diz a palavra de Deus que Acabe odiava a Micaías. Só que os profetas falsos fizeram uma pressão em cima de Micaías. Quando Micaías é apresentado, antes dele chegar a Acabe, olha o que a palavra de Deus diz nos versos 13 e 14. E o mensageiro foi chamar a Micaías e falou-lhe dizendo: Veis aqui que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. E fala bem. E qual foi a resposta de Micaías? Porém, Micaías disse: Vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. Preste atenção, meu irmão. Não é fácil romper com aquilo que todo mundo está fazendo. Lutar contra a correnteza não é fácil. É muito mais fácil a gente fazer o que todo mundo está fazendo. Ah, mas todo mundo faz, todo mundo fala, todo mundo acredita, está todo mundo achando que é assim. Só que a gente precisa ser como Micaías. O que Deus falar, isso falarei. E a pressão, não, você vai falar com o profeta, você vai falar com o rei, todo mundo falou coisa boa, hein? Vê se você, cuidado na hora de falar, hein? Fala coisa boa para o rei também, senão você vai deixar a gente mal. Você vai ser uma voz destoante no meio da situação. É impressionante, queridos. É impressionante que os interesses pessoais ficam acima da palavra de Deus. Que os interesses pessoais são mais importantes para a vida do falso profeta do que a verdade. Versos 5 a 8, o texto diz assim: Disse mais Josafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e lhe disse: Irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor, ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel, Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o que é mal. Esse é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale assim o rei. Micaías é um homem de Deus que resolve falar a verdade para as autoridades de sua época, ainda que isso lhe custe danos. Eu já vivi algumas experiências em ambiente de governo. E nos ambientes de governo, as pessoas preferem bajular quem está no poder do que correr riscos. Porque as pessoas se aproximam daqueles que têm poder em suas mãos na intenção de angariar algum interesse pessoal, trazer para si algum benefício pessoal. E aqui está o grande perigo. Não foi assim com Micaías. E qual foi o resultado disso na vida de Micaías?
Está nos versos 26 até o verso 28. A Bíblia diz assim: Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: Assim diz o rei: Colocai este homem na casa do cárcere e sustentai-o com o pão de angústia e com água amarga, até que eu venha em paz. E disse Micaías: Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos. Preste atenção. Ouvi, povos todos. Micaías não voltou atrás por conta das ameaças, por conta da sua verdade. Ele disse para Acabe: olha, você vai morrer na guerra. Você quer subir a Ramote de Gileade? Pode ir, mas você vai morrer na guerra. E diz a palavra de Deus que ele disse: você profetizou mal contra mim de novo, então você agora vai comer o pão amargo, você vai tomar águas amargas, você vai ficar preso até que eu volte. E Micaías disse: mas você não vai voltar. Se você voltar, Deus não falou através de mim, mas eu não vou voltar atrás. Eu não vou voltar atrás naquilo que Deus me falou. A aliança de Micaías era com o Senhor. Seu compromisso era com a verdade. Nós estamos, meus irmãos, vivendo num tempo em que nós precisamos de Micaías. Gente que tem a coragem de ficar do lado da verdade, ainda que isso signifique ser desconsiderado pelo mundo, ainda que isso signifique ser avacalhado na faculdade, ainda que signifique você ficar alijado do processo no seu emprego, ainda que isso signifique perder aquela promoção que você tanto sonhava. Pastor, mas ficar fiel a Deus não significa ter boa vida? Ser fiel a Deus, então, não significa ter prosperidade. Eu vou ser fiel a Deus, então, e eu vou ter coisas boas. Isso faz parte do engano do falso profeta do nosso tempo. Isso faz parte do engano, da falsidade do evangelho que está sendo pregado nesse tempo. Essa promessa de que se você for fiel a Deus, vai dar tudo certo. Não deu certo para Micaías, por que vai dar certo para você? Sabe por quê, querido? A verdade precisa ser provada através de fidelidade. Quando nós decidimos pela verdade, a nossa verdade é provada pela nossa fidelidade a essa verdade. Micaías estava comprometido com a verdade, ainda que isso lhe custasse a prisão. E aí eu pergunto para você, qual é o compromisso da tua verdade? Qual é o compromisso das suas alianças? Porque quando eu olho o Evangelho, eu leio Jesus dizendo assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus não promete boa vida aqui não, Ele promete galardão nos céus. Essa promessa de que vai tudo bem aqui, não corresponde à verdade da palavra de Deus. O que Jesus promete é galardão nos céus.
As promessas espirituais e eternas estão aqui. E nós podemos confiar nelas o tempo todo. Por isso, meu irmão, minha irmã, antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor nesta manhã, eu queria que você avaliasse as suas alianças. Eu queria que você avaliasse as alianças que você tem firmado para poder ganhar dinheiro, para poder se dar bem, para poder dar o jeitinho brasileiro, para poder sair bem na situação. Lembre-se que Deus não está nisso, querido. Deus não está nisso. Essa foi a rota de Acabe. Acabe é que andou por esse caminho. Foi Acabe que andou pelo caminho do pecado. E a desgraça da sua vida não foi apenas a morte no meio do campo da batalha. Você pode ler o texto depois em casa, no capítulo 22, leia ele todo. O problema maior não foi morrer no campo de batalha. O problema maior de Acabe é o seu descomprometimento com Deus, a sua distância da vontade do Senhor, andar nos caminhos do pecado. Esse foi o maior problema de Acabe. A desgraça espiritual que se abate sobre a sua vida. Isso que é o pior. Por isso, como estão as suas alianças? Nesta manhã, nós vamos tomar a ceia do Senhor, que é o símbolo da nova aliança. Mas ao tomarmos a ceia do Senhor, a gente precisa lembrar das alianças que temos firmado, dos comprometimentos que temos firmado com o Senhor, com sua causa, com o Evangelho. E já de modo sequencial, eu quero convidar os diáconos que estarão partilhando conosco dos elementos da ceia do Senhor, porque a nossa mais importante aliança é a aliança que firmamos com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A nossa mais importante aliança é a aliança que custou o sangue de Cristo. E celebrar a ceia do Senhor é reafirmar, não apenas lembrar, mas reafirmar que nós estamos aliançados, comprometidos a um pacto. Lembra do primeiro texto da celebração desta manhã? Isaías 55:3, porque convosco farei uma aliança eterna. E essa aliança eterna era uma profecia de Isaías a respeito de Jesus Cristo. Essa aliança eterna, ela só se estabelece quando nós depositamos a nossa fé em Jesus. E para que a gente nunca se esquecesse dessa aliança, é que Jesus instituiu a ceia. Porque diante da cruz e do seu sacrifício, não nos resta outra alternativa senão dizer: Senhor, eis aqui a minha vida, para que eu possa viver a verdade do Evangelho todos os dias e em todas as circunstâncias. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor nesta manhã, nesse ambiente de aliança. Quero convidar os pastores também para estarem aqui conosco. A celebração da ceia do Senhor é a celebração da nova aliança. Esta é a palavra do Senhor
quero convidá-los para, ao tomar a ceia, renovarmos a nossa aliança com Cristo, renovarmos a nossa aliança de reino, renovarmos a nossa aliança com a verdade, renovarmos a nossa aliança com o Evangelho e dizer para o Senhor: Senhor, faz de mim um Micaías, faz de mim um profeta da verdade, se for preciso com risco da minha vida, mas não me permita, Deus, negociar a verdade do Senhor. Nunca, nunca. Eu seja o Micaías desse tempo. Que a verdade da Tua palavra esteja nos meus lábios, na minha mente, no meu coração. Enquanto cantamos esta próxima canção, os diáconos estarão compartilhando dos elementos para a ceia do Senhor. E hoje quero fazer uma referência a isso. Os diáconos estão uniformizados, bonito uniforme dos diáconos. Pedi para o pessoal mostrar aí, o pessoal da câmera, mostrar aí os diáconos devidamente uniformizados, muito bonito, parabéns, parabéns aos diáconos. Máscara do ministério, personalizada, camisa personalizada, parabéns. Enquanto nós vamos cantar esta próxima canção, os diáconos estarão compartilhando dos elementos da ceia do Senhor. Por mim, livre sou, pois um dia condenado fui. Ele mesmo se entregou e decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade Ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali, Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Viva estou, pois um dia Ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia condenado fui. Ele mesmo se entregou e decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade Ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção.
celebração da ceia do Senhor é sempre um momento muito especial na vida da igreja, é sempre um momento de nós lembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz, lembrar que o seu corpo foi pregado, sacrificado em nosso lugar, e o pão é o símbolo do seu corpo, lembrar que o seu sangue foi derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados, e é pelo poder do sangue de Jesus que recebemos perdão de Deus. Então, nesse momento, eu quero convidar os irmãos para comermos o pão e bebermos do cálice. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 11, a partir do verso 25, ele diz, na verdade a partir do verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E no verso 25 diz, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Por isso, em memória do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós vamos comer o pão e beber o cálice. Quero convidar o diácono, irmão Marcos, para nos conduzir ao Senhor em oração, agradecendo ao Senhor pela nova aliança que foi feita através do sacrifício de Jesus na cruz. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque Tu foi o sacrifício que nos traz a paz. O sacrifício que nos trouxe o perdão pelos nossos pecados. O Cordeiro Santo e Imaculado. O único capaz de cobrir a imensidão dos nossos pecados. Muito obrigado pelo sacrifício, Senhor. Não merecemos, Senhor, o Teu amor, mesmo assim Tu nos amou. Pai querido, louvado seja o Teu santo nome, porque Tu és santo, santo, santo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder Te conhecer, Te aceitar, Senhor, a Tua graça, a graça imerecida. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, pelo Teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Continuamos, Senhor, firmes no propósito. Continuamos firmes na fé. E pedimos, Senhor, fortalece-nos. Enche-nos com Teu Espírito Santo, para que nós possamos, Senhor, alcançar o alvo, que não é aqui na terra, que não é nesse corpo,
que não é nos nossos bens, nos nossos filhos, nossas esposas, nossas famílias. Nosso alvo é eterno. Pai querido, nos capacita, Senhor, nos fortalece, que nós possamos entender o Teu propósito em cada vida, e nós possamos, Senhor, principalmente Te agradar nessa existência terrena, que a Tua palavra diz que é fugaz, é um vapor que desvanece, mas que a cada momento da nossa vida nós possamos glorificar o Teu nome na nossa existência. Usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a vida dos irmãos que estão aqui no culto presencial. Você que está online, Deus abençoe também sua vida. Às 16 horas estaremos realizando o culto para os idosos, também de celebração da ceia. E às 19 horas estaremos realizando o último culto de domingo deste ano. E quero reafirmar o convite para que todos estejamos juntos no dia 31, no culto da virada, a partir das 10 horas da noite. Que Deus nos dê uma tarde inteira na sua presença, é o desejo do nosso coração, a nossa oração a Deus. Deus te abençoe.